Em Teresina, um homem morreu depois de ser atendido no chão do maior hospital municipal da cidade. As imagens do paciente de 60 anos sendo atendido no chão do hospital repercutiu nas redes sociais. A massagem cardíaca deveria ter sido feita numa maca, com aparelhos e outros procedimentos necessários, o que não aconteceu. 2 horas depois, o paciente não resistiu e morreu em um dos corredores. E esse não teria sido o primeiro caso de morte por demora no atendimento. A superlotação é um problema antigo do hospital, que além do Piauí, recebe pacientes do Maranhão e Pará. Essas imagens feitas por uma câmera escondida mostram como estão os corredores do maior hospital municipal de Teresina. A recepção virou uma UTI improvisada. Esta mulher, que está com a mãe internada, afirma que outros pacientes morreram por causa da superlotação. Eu vi 7 pessoas morrendo, entendeu? No corredor, morrendo. A direção do hospital reconhece todos os problemas e denúncias, mas sem recursos suficientes, não sabe mais o que fazer. Na medida em que eu boto no espaço físico previsto para 289 pacientes internados e hoje eu tenho 560, então vai diminuir muito a qualidade do atendimento. Sendo pioneiro nisso. Também falou-se muito da questão em vez de estar se investindo no Brasil, está se investindo em Cuba. E não é uma verdade, porque a verdade é que não falta dinheiro no BNDES, a verdade é que as secretarias estaduais, municipais, federais não conseguem aplicar todos os recursos que tem. O governo do Estado de São Paulo está com 40 bilhões de reais em caixa, que não consegue transformar os projetos. A própria Secretaria de São Paulo parece que tem 9 bilhões. Então, hoje no Brasil, uma grande dificuldade de se realizar projetos por questões ambientais, aprovações, licenças. Quer dizer, é quase que um apagão de projetos, faltam projetistas. Então não é que está se aplicando em Cuba em vez de fazer portos no Brasil. Também isso precisaria ser um pouco melhor estudado antes de se afirmar. Amigos ouvintes, eu estava em férias e voltei hoje, lendo nos jornais notícias do nosso governo. Soube, por exemplo, que Dilma esteve em Cuba para inaugurar a reforma do porto de Mariel, na ilha. Finalmente o porto ficou pronto, novo em folha com as reformas. E podemos, nós brasileiros, ficar felizes ao saber que o porto foi financiado por nós mesmos. Isso, por nós brasileiros com o dinheiro que pagamos em impostos. Mas temos de ficar felizes, porque foram gastos cerca de 700 milhões de reais para a turma dos velhos dirigentes cubanos, cada vez mais velhos. Nós pagamos 700 milhões em empréstimo a Cuba, que só deverá honrar a dívida, talvez, quem sabe, em 2027, se não houver calote, se os sucessores dos velhinhos comunas de hoje forem honestos e não nos mandarem a lamber sabão. É espantoso sabermos que, em vez de usarem o dinheiro público para reformar nossos portos, paralisados pela estupidez estatizante e o oportunismo sindical que continua a prejudicá-los, apesar da difícil abertura a concessões que a Dilma autorizou, que, aliás, foi uma das poucas coisas modernas que ela praticou até hoje. Não. O governo do PT prefere financiar Cuba, que está mais estagnada ainda agora que a Venezuela está mandando menos grana ao petróleo para eles. Assim, nossos comunas deslumbrados com o velho guerreiro Fidel, que está se desfazendo dentro do seu abrigozinho Adidas, resolveram dar uma mão contra o fracasso do socialismo que Cuba tentou. Para justificar esse gesto de generosidade com o dinheiro do povo brasileiro, o governo afirma que teremos vantagens até na construção de uma Zona Especial de Desenvolvimento, uma ZDE, em Cuba, desde que, claro, o nosso BNDES também o financie, com a pequena quantia de 290 milhões de reais, contra a opinião de todos os especialistas em exportação. O que Cuba tem para nos favorecer em exportações? Nada. Nada. A China, por exemplo, que está financiando países da África, faz isso para lucrar com as matérias-primas dos miseráveis países que vai explorar. É um interesse comercial sórdido? Tudo bem, mas é uma razão real em nós. Nada vamos lucrar, nada. A única explicação, como tudo nesse governo, é maluquice ideológica, um vício crescente de bolivarianismo que justifica toda a incompetência do nosso executivo.
A única explicação é que o governo Dilma está criando um novo PAC, um programa de amparo a Cuba. Aliás, amigos ouvintes, uma pequena retificação. Eu falei 700 milhões de reais, falei 290 milhões de reais. Não, são dólares, ou seja, mais do que o dobro. Mas fiquemos felizes, amigos ouvintes, porque nós brasileiros estamos ajudando a manutenção do socialismo decadente de Fidel Castro. O retrato do desespero. Você vai ver uma cena incomum, difícil de ser vista, eu diria, de uma médica desesperada porque não consegue atender a unidade de saúde lotada. Ela diz: a saúde está zerada e os pacientes estão morrendo. Esse foi o desabafo da única médica de plantão em um hospital público no Rio de Janeiro na noite de ontem. Pois é, única médica de plantão, dezenas de pacientes esperavam na fila do atendimento, mas sozinha a médica, claro, não tinha muito o que fazer. Revoltada, a médica interrompe o plantão para desabafar. Tô sozinha nessa porcaria aqui! Não posso fazer nada pelo excesso de pacientes doentes! E a secretaria, o governador não faz nada! Cadê o Dom Pedro II? Nós somos sobrecarregados! Eu sou diabética e hipertensa! O Dom Pedro II tá lá com médicos não atendem porque não tem cama! Eu já tô de saco cheio, eu vou ser punida por uma boa causa! Desde o incêndio no Hospital Pedro II há quase 2 anos, a porta do Hospital Rocha Faria, em Campo Grande, zona oeste do Rio, fica assim. Congestionamento, ambulâncias do SAMU e dos bombeiros fazem fila. Pessoas em busca de atendimento se aglomeram. Os pais ficam desesperados. Que absurdo é esse? Me mandaram pro centro da cidade. Como é que eu saio daquele Campo Grande pro centro da cidade? Eu trago um otorrino pra minha filha. Como eu vou sair daqui? Como? O idoso passa mal sem receber nenhum acompanhamento. Não é só ele quem sofre. Minha mãe com útero pra fora, me disseram que ela vai ficar aqui porque só pra tomar medicação pra dor, que não tem ginecologista pra tirar o útero dela pendurado pra fora. Só uma médica atendendo porque os outros médicos tudo foi embora, meteram o pé. Isso é um absurdo. O equipamento para prestar socorro está em péssimo estado de conservação. Os funcionários reclamam dos salários. Olha o nosso contra-cheque, ó. 550 reais. É um contra-cheque que a gente tem. A gente nem atestado do médico, a gente tem direito a colocar. As condições são tão precárias que só resta ser solidário e paciente com os médicos. Ou melhor, com a médica. Todo mundo cobra. Vai um com uma ficha, vem outro passando mal, tem um infartando lá dentro. Ela na correria pra lá e pra cá sozinha. Eu vi. A saúde está zerada. Os pacientes estão à míngua, estão morrendo. É inacreditável, eu confesso que eu nunca vi um desabafo tão verdadeiro e tão sofrido também por parte de um médico. A Secretaria, inclusive, Estadual de Saúde do Rio de Janeiro disse que vai apurar as denúncias, não adianta só apurar, tem que tomar providência mesmo, não se trata só de uma questão trabalhista e burocrática, é um caso de saúde pública. Ela está cansada, essa médica. Todo dia ela passa por isso. Ela diz que vai ser punida porque provavelmente os chefes dela vão puni-la. Vamos ouvir de novo o que ela disse. Tô sozinha nessa porcaria aqui! Não posso fazer nada pelo excesso de pacientes doentes! E a secretaria, o governador não faz nada! Cadê o Dom Pedro II? Nós somos sobrecarregados! Eu sou diabética e hipertensa! O Dom Pedro II tá lá! Os médicos não atendem porque não tem cama! Eu já tô de saco cheio, eu vou ser punida